Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos nesse vídeo conhecer um pouquinho melhor sobre os esquemas emocionais. Nós estamos no capítulo 3, pensando sobre as emoções, do livro Não Acredite em Tudo que Você Sente. Nesse capítulo, ele traz esse conceito de esquemas emocionais, que nada mais é do que um conjunto de crenças, interpretações, respostas comportamentais que nós damos diante das emoções que nós sentimos. E para que isso possa ficar um pouco mais claro, ele acaba trazendo para a gente dois exemplos, do Michael e do Nate, que passaram pela mesma situação, o término de um relacionamento amoroso, e que sentiram as mesmas emoções, a ansiedade, a tristeza, a frustração, a raiva, a chateação, porém tiveram esquemas emocionais completamente diferentes um do outro. Vamos juntos observar o esquema emocional do Nate. Diante da emoção ansiedade, olha o pensamento que ele tem. Esta ansiedade vai durar para sempre, ficará fora de controle. Outro pensamento. Minha ansiedade não faz sentido. Eu não deveria me sentir assim. E então ele diz: tento reprimir a emoção e fracasso. Sinto-me indefeso e sem esperança. Então, diante desse término e com essas crenças a respeito da ansiedade, o Nate, ele adota comportamentos de beber bastante, de tentar se ocupar ao máximo para não sentir esse desconforto. Ele começa a adotar estratégias para sair desse estado emocional. Ele se enxerga extremamente sem saída diante do ocorrido, como se tudo aquilo fosse durar para sempre, como se realmente a vida dele a partir de então vai se tornar um caos. Ou seja, diante desse esquema emocional do Nate, ele fica extremamente sem recursos para lidar com a emoção, no caso, nesse exemplo, com a ansiedade. Agora, quando nós olhamos o esquema emocional do Michael, olha que interessante. Diante da ansiedade, o Michael já tem o seguinte pensamento: esta ansiedade é temporária, vai desaparecer. Minha ansiedade faz sentido. Outras pessoas também podem se sentir assim. Então, aceito que estou ansioso no momento, sinto-me mais no controle. Aqui o Michael, ele já tem uma visão completamente diferente sobre a ansiedade. E a repercussão emocional que isso traz para ele acaba sendo completamente diferente da do Nate. Aqui nós temos uma visão, um conjunto de crenças consideradas funcionais. Ou seja, o Michael enxerga a emoção de uma maneira que de fato é temporária, de que ele não precisa criar mecanismos para não sentir aquilo que ele está sentindo. Ele entende que ele está passando por um processo, que ele vai se reorganizar, se reestruturar e conseguir prosseguir a vida dele. Aqui vale a pena a gente parar e avaliar. Hoje, se eu fosse olhar para os meus esquemas emocionais, talvez eu agiria e pensaria mais parecido com o Michael ou com o Nate. E para melhor avaliar, nós temos aqui a escala de esquemas emocionais. Inclusive, é uma das coisas que eu mais gosto nesse livro. É a possibilidade de você praticar aquilo que você está lendo, usando a teu favor para o teu autoconhecimento. Então, acompanha comigo essa escala. Olha o que ele diz. Leia com atenção cada crença comum sobre as emoções, que são divididas em 14 categorias de respostas. Ao lado de cada afirmação, avalie o quanto a sentença verdadeiramente reflete como você lidou com seus sentimentos no último mês, usando a escala fornecida. Então, nós temos aqui uma escala de 1 a 6, onde 1 é muito falso, 2 moderadamente falso, 3 levemente falso, 4 levemente verdadeiro, 5 moderadamente verdadeiro, 6 muito verdadeiro. Então, nós vamos utilizar essa numeração para esse processo de autoconhecimento e autoobservação. Então, nós temos aqui considerada como a primeira crença problemática a da invalidação. Avalie se você possui esse tipo de crença. As outras pessoas não compreendem e não aceitam os meus sentimentos. Coloque ao lado de 1 a 6. Ninguém se importa realmente com os meus sentimentos. Essa crença da invalidação, ela é muito generalizada,
Então você acredita que realmente ninguém te entende, todo mundo é assim, e aí você se isola, você se fecha, você se distancia das pessoas. Nós temos aqui também a crença da incompreensibilidade. Existem coisas a meu respeito que simplesmente não compreendo. Meus sentimentos não fazem sentido para mim. Aqui nós temos aquela questão que é como se a tua emoção surgisse do nada. Então você não consegue compreender por que você se sente dessa forma, da onde é que surgiu a emoção que você está sentindo naquele instante. Pare e avalie se você tem essa crença. Nós temos a culpa. É errado ter sentimentos. Sinto vergonha de meus sentimentos. Esse processo de culpa, ultimamente, tem sido bastante comum nos processos terapêuticos atendidos. E é interessante esse discurso. Eu não posso sentir a raiva, eu não devo sentir a inveja. Por que que eu senti a fúria que eu senti? Então, é sempre muito associado como algo errado. Então, toda e qualquer emoção intensa ou desconfortável, ou que tenha esse teor um pouco mais moral e ético, ele traz muita culpa. Então é como se sentir inveja fosse algo ali muito errado, então eu não posso sentir a inveja. A raiva, nossa, eu preciso ter o controle, eu não posso sentir a raiva. E aqui se torna uma crença problemática porque você está esquecendo que as emoções fazem parte da nossa condição humana. Então, ao invés de você tentar fazer de tudo para não sentir, o que você deve buscar é mais recursos para saber lidar com essas emoções quando elas surgirem. Porque lembre-se, toda e qualquer emoção está nos sinalizando algo, está nos mostrando algo que é importante e tem significado para nós. Nós vimos isso no capítulo 2. Quando a gente continua olhando aqui também, nós temos essa visão simplista. Gosto de ter certeza absoluta sobre o modo como me sinto em relação às outras pessoas. Gosto de ter certeza absoluta sobre o modo como me sinto ao meu respeito. Aqui nós temos uma questão bastante relacionada a não conseguir lidar com aquilo que é incerto. Então, ter emoções ambivalentes é algo de muito tormento interno, né? Então, é como se eu precisasse ali entender de uma forma mais simples o que eu estou sentindo. É confuso para mim sentir o amor e a chateação pela mesma pessoa. Então, eu me sinto ambivalente, eu me sinto incongruente, o quanto, na verdade, essa ambiguidade das emoções, elas sempre realmente vão estar relacionadas ao olhar que nós estamos dando. Então, se um momento você está sentindo amor por alguém e em outro momento você está chateado com essa pessoa, isso tem a ver com o olhar que você está dando. Então, as emoções elas vão acompanhar esse fluxo, essa interpretação que você dá. Temos a crença problemática da desvalorização. Meus sentimentos dolorosos não estão relacionados com os meus valores. Não tenho um conjunto de valores claros aos quais eu aspiro. Então você entra nesse processo de não olhar para as tuas emoções com o devido valor. É como se você realmente olhasse isso como algo que não te pertencesse ou quem sabe que você precisa se livrar daquilo. Quando a emoção é um convite para a gente tentar se conectar com os valores que estão sendo tocados ali em nós, com aquilo que é importante para nós. Então, o movimento precisa ser completamente o oposto disso. Temos aqui também a perda do controle. Se permitir ter alguns desses sentimentos, temo que perderei o controle. Preocupo-me em não ser capaz de controlar os meus sentimentos. Então, essa crença problemática de perda de controle, ela acaba levando você a buscar evitar tudo aquilo que te gera desconforto. Então, não vou fazer, então não vou, sempre associando a essa crença problemática de que você não vai dar conta, de que tuas emoções como se fosse ali algo muito maior para você, muito fora do teu alcance de conseguir fazer qualquer gestão. Então, ela se torna problemática justamente porque ela te leva a constantes processos de evitação de desconforto pelo medo de perder o controle. Temos aqui também a crença do entorpecimento. Coisas que incomodam as outras pessoas não me incomodam.
Com frequência, me sinto emocionalmente anestesiado, como se não tivesse sentimentos. Aqui nós já temos uma crença problemática de que você não consegue sentir. Todos sentem, lamentam, choram, mas você não consegue. Parece isso aqui uma grande verdade, como isso daqui representasse você de uma forma 100% como algo bastante imutável. Se torna problemática, porque essa questão do entorpecimento é algo visto principalmente como uma grande defesa para que você não sinta emoções desconfortáveis e que você precise lidar com elas depois. Temos também a racionalidade excessiva. É importante que eu seja razoável e prático, em vez de sensível e aberto aos meus sentimentos. Acho que é importante ser racional e lógico em quase tudo. Isso daqui está muito parecido com o anterior. Então, você acaba olhando para as situações da forma mais racional possível, e isso te impede de expressar sentimentos, de expressar emoções. Aqui muito associado mesmo ao ser frio, né? A ser algo mais calculado. A crença problemática da duração. Às vezes temo que se permitisse ter um sentimento forte, ele não iria mais embora. Sentimentos fortes parecem durar um período de tempo muito longo. Então, uma coisa que você precisa levar para a vida é que as emoções que nós sentimos são temporárias. Baixo consenso. Frequentemente penso que respondo com sentimentos que outras pessoas não têm. Acho que meus sentimentos são diferentes dos de outras pessoas. Então é tipo assim, eu sou muito diferente de todo mundo. Só eu sinto desse jeito, só eu sinto dessa maneira. Ninguém sente como eu sinto. Aqui nós temos um processo muito próximo da inadequação, né? Você se vê diante dessa crença problemática, bastante inadequado frente a outras pessoas, a maioria das pessoas. Não aceitação das emoções. Não aceito meus sentimentos. Não posso me permitir ter determinados sentimentos. Então aqui você entra também nesse processo assim de que associar o sentir como fraqueza, descontrole, vulnerabilidade, ruminação. Quando me sinto para baixo, fico sozinho e penso muito sobre como me sinto mal. Frequentemente pergunto a mim mesmo: o que há de errado comigo? Então, aqui nós já temos essa crença problemática que fica fazendo você o tempo todo pensar constantemente sobre como você está se sentindo, o que aconteceu com você, por que você é assim. Então, você tem ali a crença dessa necessidade de ficar pensando o tempo todo sobre isso. Baixa expressão. Não acredito que seja importante me permitir chorar para que meus sentimentos saiam. Não acho que consigo expressar os meus sentimentos abertamente. A crença de que o que você sente é culpa de outros. Se as outras pessoas mudassem, eu me sentiria muito melhor. Outras pessoas me provocam sentimentos desagradáveis. Toda e qualquer emoção que surge para você está sempre relacionada e associada ao que o outro fez ou deixou de fazer. Então, pessoal, todas essas 14 crenças problemáticas, elas são um convite para você, a partir de agora, dar atenção a essas crenças, a entrar nesse processo de revisá-las, para que justamente você consiga construir uma relação melhor com as suas próprias emoções. No livro também ele finaliza trazendo o quanto que diante dessas crenças problemáticas que nós possuímos, isso faz com que a gente adote estratégias problemáticas para lidar com as nossas emoções. Aqui o foco já vai ser no nosso comportamento. Lembra que existe uma relação muito estreita entre o que a gente pensa, sente e faz? Então, diante do nosso pensar com relação às nossas emoções, os nossos comportamentos vão acompanhar essas crenças problemáticas. E aqui ele faz uma lista daquilo que é considerado estratégias problemáticas para lidar com os nossos sentimentos. E aqui ele traz uma lista onde você também vai ter a possibilidade de avaliar quais dessas estratégias você adota. Ele coloca aqui: reflita sobre como você lidou com as suas emoções durante o mês passado. Você usa alguma dessas estratégias? Use a escala a seguir para avaliar sua resposta na coluna do meio
Depois, na coluna da direita, dê um exemplo da resposta que usou. E, novamente, nós temos aqui uma escala de 1 a 6, similar à escala anterior. E logo abaixo ele comenta: como lido com as minhas emoções? E aqui ele põe uma lista onde nós vamos ver cada uma. Evito situações. E aqui ele coloca uma lista para você parar e avaliar qual dessas você mais adota. Evito situações. Saio ou escapo das situações. Bebo álcool, como demais, uso drogas. Busco reasseguramento constantemente. Preocupo-me com o futuro. Rumino meus sentimentos sobre o passado. Culpo outras pessoas. Queixo-me. Envolvo-me Envolvo-me em comportamento sexual de risco? Distraio-me na internet ou com a televisão? Durmo excessivamente? Arranco meu cabelo ou belisco minha pele? Corto-me ou me machuco? Um espaço para você colocar outros que você identifica. Então, quando você para olhar essas estratégias problemáticas para lidar com as emoções, entenda que é visto como problemático porque faz com que você construa uma relação disfuncional com a tua emoção. Então, você está se sentindo bastante triste, você mergulha no álcool, na droga, no dormir. O processo depressivo, se você parar para observar, é exatamente isso. A pessoa, quando está ali com sintomas depressivos muito intensos, ela utiliza-se dessa estratégia de isolamento, de distanciamento, não quer sair, não quer ver ninguém, quer ficar no quarto. Então, essa estratégia de ficar no quarto, isolada, distante, é disfuncional porque potencializa os sintomas depressivos. Um outro exemplo aqui da ruminação é uma estratégia problemática, principalmente diante da ansiedade. Elas andam juntas. Você está preocupado com algo, você está ansioso sobre algo, e aí você entra nesse processo de ruminar. É como se quanto mais eu fico ali pensando, menos ansioso eu me sinto, ou mais no controle eu me sinto. Porém, ruminar acaba fazendo com que você construa vários cenários que geralmente são os catastróficos e acaba te deixando mais ansioso ainda, ou seja, você fica naquele looping emocional. Então, diante dessa visão das crenças problemáticas, das estratégias problemáticas, eu desejo que esse capítulo possa servir para você como um motivador para buscar por mudanças, ajustes, revisões, porque é dessa forma que você vai começar a construir um esquema emocional na tua vida mais adaptativo. A partir do momento que você se dispõe a construir uma relação diferente com as emoções que surgem na tua vida. Então eu desejo que possa ter sido bastante útil essas escalas. Volta o vídeo se for preciso, para que você possa preencher e avaliar como é que estão essas crenças e essas estratégias problemáticas atualmente na sua vida. Até o próximo vídeo.